O grito ecoou antes que qualquer pessoa conseguisse entender o que estava acontecendo. Foi alto, desesperado. Um grito que não combinava com aquele ambiente impecável, silencioso, cuidadosamente planejado para parecer perfeito. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Conversas cessaram. Passos travaram no meio do caminho. Até a música suave que preenchia o salão perdeu o sentido diante daquela interrupção brutal. A palavra pare foi dita com força suficiente para cortar o ar. Ninguém esperava aquilo. Muito menos ali. O lugar era sinônimo de controle, luxo e autoridade. Tudo ali seguia regras invisíveis, obedecia a hierarquias claras e funcionava como um relógio caro, preciso, elegante e frio. Nada fugia do roteiro. Nada acontecia sem permissão. Até aquele momento. Os olhares se voltaram instintivamente para a origem do grito. Alguns com susto. Outros com irritação. Houve quem demonstrasse constrangimento, como se aquele som fosse um erro que precisasse ser rapidamente apagado. Mas não foi. Porque o que estava prestes a acontecer era impossível de ignorar. No centro daquele ambiente cuidadosamente organizado, algo pequeno, frágil e totalmente deslocado chamava atenção. Uma presença que não deveria estar ali. Uma presença que contrastava com o brilho, os tecidos caros e os sorrisos ensaiados. Uma criança. O silêncio que se formou em seguida foi pesado. Denso. Não era um silêncio de respeito, mas de antecipação. Como se todos sentissem, mesmo sem entender, que algo estava fora do lugar. Algo errado. Algumas pessoas trocaram olhares rápidos, nervosos. Outras fingiram não perceber, como se desviar os olhos fosse suficiente para se livrar da responsabilidade de presenciar o que viria a seguir. Mas havia quem não conseguia desviar. A criança se movia pouco. Observava tudo em volta com olhos atentos, sem compreender completamente onde estava ou porquê. Não havia medo explícito ainda. Apenas confusão. Um tipo de confusão inocente que só quem ainda não entende a crueldade do mundo consegue demonstrar. E foi exatamente isso que tornou tudo ainda mais perturbador. Porque naquele ambiente, poder era regra. Emoção era fraqueza. E inocência, um incômodo. A figura que dominava o espaço permanecia imóvel. Elegante. Controlada. Cada gesto calculado. Cada expressão medida com precisão cirúrgica. Nada ali era feito por impulso. Nada era espontâneo. Era alguém acostumado a ser obedecido. Acostumado a decidir. Acostumado a não ser questionado. O grito havia quebrado uma regra invisível, a de que ninguém interrompia decisões ali. E quem ousou quebrá-la sabia disso. Por isso, o clima mudou. O ar ficou pesado. O desconforto se espalhou como uma onda silenciosa. Não era apenas o que estava acontecendo, era o que poderia acontecer. A criança deu um pequeno passo para trás, instintivamente. Não chorou. Não falou. Apenas sentiu. Como se o corpo entendesse o perigo antes mesmo da mente conseguir nomeá-lo. Algumas pessoas pensaram em intervir. Pensaram. Apenas isso. Ninguém se moveu. Porque naquele lugar, agir tinha consequências. E todos sabiam disso. O olhar frio que percorreu o ambiente deixou claro que aquela interrupção não seria esquecida. Não seria perdoada. Muito menos ignorada. Havia ali um aviso silencioso. Alguém havia ultrapassado um limite. E limites, naquele mundo, não eram atravessados sem custo. O contraste era impossível de não perceber. De um lado, o luxo excessivo, a autoridade absoluta, a certeza de quem sempre teve controle. Do outro, uma criança indefesa, presa em uma situação que não escolheu, cercada por adultos que preferiam o conforto do silêncio à coragem de agir. E entre esses dois extremos, uma tensão crescente. Algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém ali poderia fingir que não viu. Algo que mudaria para sempre a forma como todos enxergariam aquela família, aquela relação e aquela criança. O grito não foi o fim. Foi apenas o começo. O silêncio que se instalou após o grito não foi quebrado imediatamente. Pelo contrário, ele se alongou, pesado, quase sufocante. Cada segundo parecia testar até onde aquele ambiente suportaria a presença do inesperado. Tudo ali havia sido planejado para transmitir grandeza. As paredes claras, os detalhes dourados, a iluminação suave que fazia cada objeto parecer parte de uma vitrine exclusiva. Era um espaço criado para impressionar, não para acolher. Para impor respeito, não para despertar empatia. Pessoas bem vestidas ocupavam o local com naturalidade, como se aquele cenário fosse uma extensão de quem eram.
Falavam baixo, riam com moderação, observavam tudo ao redor com a segurança de quem nunca precisou pedir permissão para estar ali. Era um mundo fechado, protegido por dinheiro, status e influência. E, ainda assim, algo destoava. A presença simples, quase invisível até poucos instantes antes, agora parecia grande demais para ser ignorada. Não pelo tamanho, mas pelo contraste. Pela inadequação absoluta. Pela sensação incômoda de que aquela pessoa nunca deveria ter estado ali. O desconforto não vinha apenas do grito. Vinha do que ele representava. Ali, existia uma hierarquia silenciosa. Alguns mandavam. Outros obedeciam. Alguns decidiam. Outros aceitavam. E essa ordem raramente era questionada. Não por falta de consciência, mas por medo das consequências. Quem ocupava o topo daquela estrutura tinha poder suficiente para moldar destinos. Um simples gesto podia abrir portas ou fechá-las para sempre. Bastava uma palavra para transformar segurança em ameaça. Era esse poder que mantinha todos imóveis. Enquanto isso, a criança permanecia no centro de tudo, sem compreender o peso invisível que se acumulava ao seu redor. Os olhos percorriam o ambiente com curiosidade contida, buscando algo familiar em meio a tantos rostos estranhos. Não havia choro. Não havia escândalo. Apenas uma inquietação silenciosa. Aquele silêncio infantil contrastava brutalmente com a tensão adulta. Alguns dos presentes desviaram o olhar. Outros observaram com atenção excessiva, como quem assiste a algo que não deveria, mas não consegue parar. Havia uma mistura desconfortável de curiosidade e julgamento no ar. O julgamento, porém, não recaía sobre a criança. Recaía sobre quem detinha o controle. Porque ali, todos sabiam, nada acontecia sem autorização. Se aquela situação existia, era porque alguém permitiu. Ou pior, porque alguém decidiu que deveria existir. O ambiente, antes marcado por uma falsa sensação de harmonia, agora parecia revelar sua verdadeira natureza. Não havia afeto ali. Apenas regras. Não havia proteção automática. Apenas conveniência. A figura central, responsável por manter tudo sob controle, não demonstrava pressa. Cada movimento era feito com calma calculada. Como se o tempo fosse um aliado, não uma ameaça. Como se aquela tensão não fosse um problema, mas uma oportunidade de reafirmar autoridade. Esse comportamento aumentava ainda mais o desconforto. Porque não havia nervosismo. Não havia hesitação. Apenas frieza. A criança deu mais um passo, pequeno, quase imperceptível. Um movimento instintivo, de quem sente que algo está errado, mesmo sem saber explicar o que. O corpo reage antes da mente. Sempre. E ninguém se aproximou. Não por falta de espaço, mas por falta de coragem. Intervir ali significava romper uma barreira invisível. Significava se colocar contra alguém que nunca aceitava ser contrariada. Significava arriscar reputações, empregos, privilégios e até a própria segurança. Era mais fácil permanecer em silêncio. Era mais confortável fingir que aquilo não dizia respeito a ninguém. Mas dizia. Cada segundo de inércia transformava todos ali em cúmplices. E, mesmo assim, o silêncio persistia. O luxo ao redor parecia zombar da situação. Tudo brilhava demais. Tudo era caro demais. Tudo era bonito demais para aquele momento. Era como se o cenário gritasse que ali não havia espaço para fraqueza, muito menos para inocência. A tensão aumentava lentamente, como uma corda sendo esticada. Ninguém sabia exatamente quando ela se romperia, apenas que era inevitável. E, quando isso acontecesse, não haveria como fingir surpresa. Porque todos sentiram. Todos perceberam. Todos escolheram não agir. Aquele não era apenas um momento desconfortável. Era o prenúncio de algo muito pior. A criança não compreendia as regras silenciosas daquele lugar, mas sentia seus efeitos. Havia algo no ar que incomodava, uma pressão invisível que fazia o peito apertar sem saber porquê. Não era medo claro, ainda. Era um desconforto instintivo, aquele tipo de sensação que surge quando o ambiente deixa de parecer seguro. Os olhos atentos percorriam um espaço amplo, buscando referências familiares que não existiam ali. Rostos desconhecidos, expressões neutras, olhares que iam e vinham sem oferecer acolhimento. Tudo parecia grande demais. Frio demais. Distante demais. O contraste entre aquele corpo pequeno e o ambiente excessivamente controlado se tornava cada vez mais evidente. Cada passo dado soava fora de lugar. Cada movimento chamava atenção sem intenção alguma.
A criança não precisava fazer nada para se tornar o centro de tudo. Bastava existir. O silêncio adulto continuava sendo a resposta predominante. Não havia palavras de conforto, nem gestos de aproximação. Apenas observação, expectativa e um tipo de tensão que crescia de forma lenta, mas constante. Alguns dos presentes começaram a demonstrar incômodo mais evidente. Pequenos sinais surgiam, mãos se entrelaçando, olhares desviados, respirações mais profundas. Eram reações contidas, quase automáticas, de quem reconhece uma situação errada, mas não sabe, ou não quer, saber como agir. A criança percebeu isso. Não de forma racional, mas emocional. O corpo reagia com sutis sinais de alerta. Ombros levemente encolhidos. Passos mais cautelosos. Um instinto antigo, herdado, que ensinava a ficar atento quando adultos se comportam de forma estranha. O ambiente não oferecia segurança. E isso era novo. Até então, o mundo daquela criança havia sido limitado, protegido, mesmo que de forma imperfeita. Agora, tudo parecia exposto demais. Havia pessoas demais. Olhares demais. E nenhuma proteção clara. O olhar buscava alguém. Qualquer sinal de amparo. Qualquer expressão que dissesse está tudo bem. Nada vinha. O desconforto se transformava, pouco a pouco, em ansiedade. Não havia choro, mas o corpo demonstrava sinais claros de tensão. As mãos se apertavam. A respiração ficava irregular por breves instantes. Era uma reação silenciosa, fácil de ignorar para quem não queria ver, mas impossível de negar para quem prestava atenção. A figura que detinha o controle do ambiente observava tudo com frieza. Não havia pressa em encerrar aquele momento. Pelo contrário, a calma excessiva sugeria domínio total da situação, como se cada segundo adicional servisse para reforçar quem mandava ali. Essa postura agravava o clima, porque a ausência de empatia era mais perturbadora do que qualquer grito. A criança deu um passo em direção à lateral do espaço, buscando distância. O movimento foi discreto, quase imperceptível, mas suficiente para gerar um novo tipo de tensão. Era uma tentativa clara de escapar do centro das atenções, de se afastar daquilo que causava desconforto. Não funcionou. Os olhares acompanharam o movimento. Alguns com curiosidade, outros com julgamento, nenhum com proteção. O silêncio adulto se tornava, a cada instante, mais pesado. Havia ali uma verdade difícil de aceitar. Naquele ambiente, a inocência não tinha prioridade. Não era protegida automaticamente. Não despertava compaixão espontânea. Era vista como um elemento inconveniente, um detalhe fora do script. E isso tornava tudo mais perigoso. Porque quando uma criança deixa de ser vista como alguém a ser protegida, ela se torna vulnerável de formas profundas. Vulnerável ao descaso, à indiferença, à frieza. O clima agora era de espera. Algo estava prestes a ser decidido. Não havia mais como fingir que se tratava apenas de um momento estranho. As reações, ou a falta delas, deixavam claro que uma escolha seria feita. E essa escolha teria consequências diretas para quem era mais fraco. A criança parou. Olhou em volta mais uma vez. Como se, instintivamente, soubesse que aquele instante importava. Que algo definitivo estava próximo. E, naquele momento, a ausência de proteção ficou clara demais. O risco deixou de ser apenas emocional. Passou a ser real. O que aconteceu a seguir não veio acompanhado de gritos, nem de explosões emocionais. Foi exatamente o contrário. E isso tornou tudo ainda mais perturbador. A decisão começou a se revelar em pequenos gestos. Um movimento lento, calculado. Um olhar firme que percorreu o ambiente como um aviso silencioso. Não havia raiva explícita, nem nervosismo. Apenas controle absoluto. O tipo de controle que não precisa se afirmar em voz alta porque já está estabelecido. O silêncio foi usado como ferramenta. Alguns dos presentes perceberam imediatamente o que aquilo significava. Os corpos se retesaram. A tensão, antes difusa, agora tinha direção. Não era mais apenas desconforto, era antecipação. A criança percebeu a mudança antes mesmo de entender o motivo. O corpo reagiu com um recuo instintivo. Um passo curto, quase imperceptível. Um sinal claro de alerta. Mas não houve espaço para fuga. Não naquele ambiente. Não naquela hierarquia. O gesto que veio em seguida foi simples demais para justificar o impacto que causou. Não houve violência explícita.
Não houve escândalo. Houve frieza. Uma ordem indireta. Um sinal sutil. Um comportamento que deixava claro que a situação não seria interrompida, seria conduzida. Do jeito que quem mandava ali considerava correto. Esse foi o verdadeiro choque. Porque muitos esperavam um limite. Uma hesitação. Um momento de dúvida. Algo que demonstrasse humanidade. Mas o que se viu foi o oposto, naturalidade. Como se aquela decisão fosse comum. Como se não houvesse nada de errado. O ambiente reagiu em silêncio. Alguns desviaram o olhar imediatamente, como se não quisessem carregar aquela imagem consigo. Outros observaram com atenção excessiva, tentando entender até onde aquilo iria. Ninguém interferiu. O contraste entre poder e vulnerabilidade ficou ainda mais explícito. De um lado, alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Do outro, uma criança sem qualquer possibilidade de escolha. A normalidade com que tudo era conduzido era o que mais assustava. Não havia pressa em resolver. Não havia preocupação com o impacto emocional. Tudo parecia seguir um roteiro interno, conhecido apenas por quem detinha o controle. Um roteiro onde sentimentos alheios não eram prioridade. A criança tentou se mover novamente. Um movimento pequeno, mas carregado de significado. Um pedido silencioso por distância. Por proteção. Por interrupção. Não houve resposta. O silêncio coletivo se transformava, a cada segundo, em conivência. Algumas pessoas claramente discordavam do que viam. Era possível perceber em expressões contidas, em olhares tensos, em corpos rígidos. Mas discordar em pensamento era seguro. Agir não. E todos sabiam disso. A decisão avançava. O ambiente parecia encolher ao redor da criança. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se as paredes, antes amplas, se tornassem opressivas. Como se o espaço estivesse sendo usado para reforçar o isolamento. A ausência de reação adulta se tornava uma mensagem clara. Não havia proteção garantida ali. Não para quem não tinha poder. E isso marcava um ponto sem retorno. Porque, naquele instante, ficou evidente que a ameaça não vinha de fora. Não era um acidente. Não era um mal-entendido. Vinha de dentro. De quem deveria zelar. De quem tinha responsabilidade. Essa percepção mudou tudo. O desconforto agora era choque puro. Um choque silencioso, internalizado, que fazia o estômago revirar e o peito apertar. A sensação coletiva era de testemunhar algo errado demais para ser ignorado, e perigoso demais para ser confrontado. A criança sentiu isso. Não em palavras, mas no corpo. No enrijecer dos músculos. Na respiração curta. No olhar que buscava saída onde não havia. O gesto final daquela sequência inicial foi sutil, mas definitivo. Um ato que deixava claro que a situação não seria revertida naquele momento. E, com isso, a expectativa se rompeu. O público, ali presente e quem observa, entendeu algo fundamental. Aquilo não era um exagero. Não era um susto passageiro. Não era um erro corrigível. Era uma escolha. E escolhas como aquela sempre cobram um preço. Depois da decisão silenciosa, nada mais voltou ao normal. O ambiente continuava o mesmo. O luxo, a organização, a aparência impecável, mas a atmosfera havia mudado de forma irreversível. Era como se todos soubessem que algo grave estava em andamento, mesmo sem saber exatamente como terminaria. O silêncio já não era apenas desconfortável. Tornará-se opressor. Cada segundo prolongava a sensação de que aquela situação estava sendo empurrada longe demais. Pequenos movimentos ganhavam peso. Um passo dado por alguém ao fundo. Um copo sendo apoiado sobre a mesa. Um suspiro contido. Tudo parecia alto demais dentro daquele silêncio forçado. A criança permanecia imóvel por alguns instantes, como se o corpo estivesse tentando entender a melhor forma de reagir. Havia uma luta interna evidente, o instinto de se afastar contra a percepção de que não havia para onde ir. O olhar já não explorava o ambiente com curiosidade. Agora buscava saída. Avaliava distâncias. Observava reações. Era o comportamento de quem sente perigo, mesmo sem compreender sua origem. Alguns adultos começaram a demonstrar sinais claros de conflito interno. Olhares trocados rapidamente. Expressões tensas. Pequenos gestos de reprovação que nunca se transformavam em ação. Era como se todos estivessem esperando que outra pessoa tomasse a iniciativa. Ninguém tomou. A figura que detinha o controle mantinha a mesma postura firme e distante.
Nenhuma alteração visível. Nenhum sinal de arrependimento ou dúvida. A calma excessiva funcionava como um lembrete cruel de quem decidia ali. Essa frieza agravava tudo. Porque quanto mais o tempo passava, mais evidente ficava que aquela situação não seria interrompida por bom senso ou compaixão. Se algo mudasse, seria por ruptura, não por consenso. A criança tentou se mover novamente. Um passo curto. Depois outro. Um gesto tímido, quase suplicante, que parecia pedir permissão para existir fora daquele centro de tensão. O movimento foi percebido. E foi contido. Não com força física explícita, mas com presença. Com autoridade. Com um posicionamento calculado que bloqueava qualquer tentativa de afastamento. Um tipo de controle que não precisava tocar para impor limites. Isso foi o suficiente para que o desconforto coletivo se transformasse em angústia. Alguns presentes desviaram o rosto. Outros prenderam a respiração. Era impossível não entender o que estava acontecendo. A criança estava sendo impedida de sair, de se proteger, de escolher. E isso cruzava uma linha invisível. A tensão agora não vinha apenas do que estava acontecendo, mas do que poderia acontecer a seguir. A sensação era de que qualquer próximo gesto poderia ser decisivo. Irreversível. O tempo parecia esticado. Cada segundo adicional ampliava o impacto emocional. Cada instante de espera reforçava a sensação de impotência. A normalidade daquele controle silencioso tornava tudo mais perturbador do que qualquer ato impulsivo poderia ser. A criança, agora claramente nervosa, demonstrava sinais físicos de estresse. A respiração irregular. O corpo rígido. O olhar fixo, sem saber para onde ir. Não havia mais espaço para confusão inocente. Apenas alerta. O ambiente reagia com paralisia. Ninguém se colocava entre o poder e a vulnerabilidade. E essa ausência coletiva de ação transformava todos ali em testemunhas passivas de algo que não deveria acontecer. A tensão atingia um novo patamar. Não havia mais dúvida de que aquela situação caminhava para um desfecho grave. Não era questão de se, mas de quando. A sensação compartilhada era de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria completamente o rumo daquele momento. A criança sentiu isso. E, pela primeira vez, o medo se tornou visível. O medo, agora visível, mudou completamente o clima do ambiente. Não era mais algo que pudesse ser ignorado ou disfarçado. Estava ali, exposto nos gestos contidos, na respiração irregular, no corpo pequeno que já não conseguia esconder o desconforto. A inocência havia dado lugar a um estado de alerta puro, instintivo. E isso fez algo diferente acontecer. O silêncio começou a falhar. Não com gritos, nem com confrontos diretos, mas com sinais claros de que a tensão havia ultrapassado um limite aceitável. Um murmúrio contido surgiu ao fundo. Um passo em falso chamou a atenção. Alguém pigarreou, nervoso demais para fingir normalidade. Aquela ordem silenciosa, antes absoluta, começou a apresentar pequenas rachaduras. A criança tentou se afastar mais uma vez. Não foi um movimento rápido. Foi cuidadoso, quase respeitoso, como se ainda houvesse esperança de que aquilo fosse permitido. Um pedido sem palavras. A resposta veio de forma imediata. Um gesto firme. Um posicionamento que bloqueava qualquer avanço. A mensagem era clara demais para ser ignorada. Não. Esse instante marcou a ruptura definitiva. Porque não se tratava mais de autoridade ou controle. Tratava-se de domínio absoluto sobre alguém que não tinha como reagir. E isso foi percebido por todos. O ambiente reagiu de forma diferente agora. Não mais com simples desconforto, mas com choque real. A normalidade havia sido quebrada. O que estava acontecendo já não podia ser justificado como mal-entendido, exagero ou situação passageira. Era uma escolha consciente. Algumas pessoas começaram a se mover, ainda que sem coragem total. Passos lentos. Aproximações cautelosas. Não para intervir diretamente, mas para se preparar para algo pior. Era um movimento coletivo quase inconsciente, como se todos sentissem que o momento seguinte seria decisivo. A criança, sentindo o cerco emocional se fechar, reagiu da única forma possível. O corpo se contraiu. O olhar ficou fixo, perdido. A respiração curta denunciava o medo que agora dominava completamente. Não havia mais tentativa de compreender. Apenas sobrevivência. Esse foi o momento em que a realidade se impôs. A situação havia saído do controle emocional, mesmo que o controle aparente ainda estivesse nas mãos de quem mandava.
O impacto psicológico já era profundo, irreversível. A tensão atingiu seu pico. O tempo parecia suspenso. Não havia música. Não havia conversas. Não havia distrações. Tudo convergia para aquele ponto exato. Para aquela decisão que, uma vez tomada, não poderia ser desfeita. A figura central manteve a postura fria até o fim. Nenhuma alteração visível. Nenhum sinal de hesitação. Era a confirmação final de que não haveria recuo espontâneo. E foi isso que transformou aquele momento em algo muito maior do que um conflito isolado. Porque ali, diante de todos, ficava claro que o poder estava sendo exercido sem limites, sem empatia, sem consideração pelas consequências humanas. A criança deu um último passo para trás. Pequeno, frágil, definitivo. Foi o gesto que selou tudo. A partir daquele instante, não havia mais como fingir que se tratava apenas de tensão. O risco era concreto. O dano, inevitável. E todos ali sabiam disso. O ponto de ruptura havia sido alcançado. O instante decisivo não chegou de forma explosiva. Ele veio calmo demais. Essa foi a parte mais perturbadora. Depois de toda a tensão acumulada, de todos os sinais de alerta, de cada oportunidade de recuo ignorada, a ação final aconteceu como se fosse apenas mais uma decisão rotineira. Um gesto simples. Um movimento preciso. Fio. Definitivo. O ambiente inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Não houve gritos naquele momento. Não houve correria. Houve incredulidade. Uma sensação coletiva de que aquilo estava indo longe demais e rápido demais para ser interrompido. A criança percebeu antes de todos. O corpo reagiu com rigidez imediata. Os olhos se arregalaram, buscando algo que não existia mais: proteção. O pedido silencioso, que antes ainda carregava esperança, agora dava lugar a um medo claro, exposto, impossível de disfarçar. Foi nesse exato ponto que o choque se instalou. Porque o que estava sendo feito não era um acidente. Não era um erro. Não era impulso. Era uma escolha consciente que ignorava completamente a vulnerabilidade diante de todos. O gesto não precisou ser agressivo para ser devastador. Bastou a intenção. Bastou a frieza com que foi executado. Bastou a ausência absoluta de empatia. O impacto foi imediato. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras desviaram o olhar no mesmo instante, incapazes de continuar assistindo. Houve quem desse um passo para trás, como se o próprio corpo tentasse se afastar da cena, mesmo sem conseguir sair do lugar. O silêncio se transformou em choque puro. A criança ficou imóvel por alguns segundos. Não por obediência, mas por paralisia. O tipo de reação que surge quando o medo ultrapassa a capacidade de reagir. Quando a mente não consegue acompanhar o que o corpo está sentindo. E isso foi impossível de ignorar. Ali, naquele segundo, ficou claro para todos que uma linha havia sido cruzada. Uma linha que separa autoridade de crueldade. Controle de abuso. Decisão de desumanidade. O contraste final se impôs com força brutal. De um lado, alguém no auge do poder, protegido por dinheiro, status e influência. Do outro, uma criança exposta, sem voz, sem escolha, sem defesa. E entre esses dois extremos, adultos demais para saber que aquilo estava errado, e silenciosos demais para impedir. Esse foi o verdadeiro choque. Não apenas o ato em si, mas o fato de que ele aconteceu diante de todos. Sem resistência. Sem consequência imediata. Sem limite. O impacto emocional se espalhou pelo ambiente como uma onda. O desconforto virou indignação interna. O constrangimento virou culpa. A curiosidade inicial deu lugar a um peso difícil de suportar, porque agora ninguém poderia dizer que não sabia. Ninguém poderia fingir surpresa. Ninguém poderia se isentar. A criança finalmente reagiu. Não com palavras. Não com choro alto. Mas com um som curto, contido, quebrado. Um reflexo involuntário de quem foi empurrado além do que consegue suportar emocionalmente. Esse som ecoou mais forte do que qualquer grito anterior. Foi ali que muitos entenderam. Aquele momento ficaria marcado para sempre. Não como um detalhe, mas como uma ferida aberta. Algo que seria lembrado, revivido, questionado. A figura central permaneceu firme. Sem demonstrar arrependimento. Sem sinal de dúvida. Como se tudo aquilo fosse justificável. Como se o poder fosse suficiente para legitimar qualquer ação. Mas algo havia mudado. Mesmo sem palavras,
mesmo sem confronto direto, a autoridade absoluta havia sido exposta. Não como força admirável, mas como algo assustador. Algo que precisava ser questionado. O choque não estava apenas no que foi feito. Estava no que foi permitido. E naquele instante, todos entenderam, nada dali em diante seria como antes. O choque não se dissipou rápido. Ele permaneceu suspenso no ar, pesado demais para ser ignorado, forte demais para ser absorvido em silêncio. O ambiente inteiro parecia travado em um estado de incredulidade coletiva, como se todos precisassem de alguns segundos, ou minutos, para aceitar o que haviam acabado de presenciar. Mas algo havia mudado. Não era visível à primeira vista, não estava nos gestos ou nas palavras. Estava na postura, nos olhares, na forma como o espaço passou a ser ocupado. A autoridade que antes dominava o ambiente com facilidade agora encontrava resistência silenciosa. Ainda não era confronto. Era rachadura. Algumas pessoas começaram a se mover de forma diferente. Não mais paralisadas, não mais submissas. Movimentos pequenos, cautelosos, mas significativos. Um passo à frente. Um corpo que se posicionava de forma menos distante. Um olhar que deixava de evitar a cena. A criança continuava no centro de tudo, mas agora o isolamento já não era absoluto. A simples presença de adultos mais próximos alterava a dinâmica. Criava uma barreira simbólica. Um limite não declarado, mas perceptível. A figura que antes controlava tudo percebeu isso. Não houve reação imediata, mas houve atenção. O olhar avaliava. Mídia. Calculava. O controle ainda existia, mas já não era incontestável. A normalidade havia sido quebrada, e isso enfraquecia a autoridade mais do que qualquer confronto direto poderia fazer. O ambiente começou a respirar novamente, ainda que de forma irregular. Murmúrios surgiram, baixos demais para serem identificados, mas altos o suficiente para indicar discordância. Não eram acusações. Eram sinais de que o silêncio absoluto havia acabado. Esse era o primeiro efeito real da ruptura. A criança, sentindo a mudança, reagiu de forma quase imperceptível. O corpo relaxou minimamente. Não por segurança plena, mas por perceber que algo havia se deslocado a seu favor. A presença humana ao redor, mesmo sem palavras, funcionava como um escudo emocional. O medo ainda existia. Mas agora ele não estava sozinho. Essa mudança incomodou. Porque o poder exercido até então dependia da passividade coletiva. Dependia do medo compartilhado. Dependia da ideia de que ninguém ousaria quebrar a ordem. Quando essa ideia começa a falhar, mesmo que lentamente, o controle se fragiliza. A figura central percebeu isso com clareza. O comportamento mudou sutilmente. A rigidez deu lugar a uma tensão mais estratégica. O ambiente precisava ser retomado. A narrativa precisava ser controlada. Porque quando o poder deixa de parecer absoluto, ele começa a ser questionado. E questionamentos são perigosos. Algumas pessoas trocaram olhares que diziam mais do que palavras. Havia ali uma comunicação silenciosa, um acordo implícito de que aquilo não poderia simplesmente seguir como se nada tivesse acontecido. O choque havia criado consciência. E consciência gera reação. Ainda não havia justiça. Ainda não havia reparação. Mas havia algo igualmente importante: a quebra da normalidade. A percepção coletiva de que aquela situação não era aceitável. A criança agora não era apenas um elemento inconveniente. Era o centro moral do ambiente. E isso invertia tudo. O peso da cena deixava claro que as consequências não seriam imediatas em forma de punição explícita, mas começavam ali, naquele exato momento, na forma como as pessoas passaram a olhar, a se posicionar, a pensar. A autoridade ainda existia, mas não reinava mais sozinha. Algo havia sido despertado. E, uma vez despertado, não poderia ser facilmente silenciado. O ambiente já não era o mesmo, e todos sabiam disso. Mesmo sem palavras, sem acusações diretas ou confrontos abertos, algo havia se quebrado de forma irreversível. A tensão inicial dera lugar a um tipo diferente de silêncio, menos opressor, mais carregado de significado. Um silêncio que não escondia mais o problema, mas o expunha. As pessoas se moviam com cautela agora. Não por medo imediato, mas por consciência. Cada gesto parecia pensado, como se todos tentassem entender qual seria seu papel a partir daquele momento. Ninguém falava alto. Ninguém fingia normalidade. O peso do que aconteceu permanecia presente, impossível de ignorar. A criança,
ainda visivelmente abalada, não chorava. Não gritava. Estava quieta demais. Esse tipo de quietude que não traz alívio, apenas preocupação. O corpo pequeno demonstrava cansaço emocional, como se tivesse sido forçado a amadurecer em minutos. Essa imagem permanecia na mente de todos. Porque nada é mais perturbador do que a calma forçada de alguém que deveria se sentir seguro. Alguns adultos se aproximaram um pouco mais. Não tocaram. Não falaram. Mas a proximidade já dizia algo importante. Havia reconhecimento. Havia cuidado tardio. Havia culpa. A figura que antes dominava o ambiente mantinha a postura, mas algo havia mudado também ali. Não em forma de arrependimento visível, mas de alerta. O controle, agora, exigia mais esforço. O ambiente já não obedecia automaticamente. A autoridade começava a sentir o peso da própria exposição. O luxo ao redor parecia deslocado. Os objetos caros, antissímbolos de poder, agora soavam vazios diante da carga emocional que preenchia o espaço. Tudo aquilo parecia pequeno demais para justificar o que havia sido feito. E isso incomodava. A criança era, agora, o ponto de convergência emocional. Não por escolha, mas por consequência. Tudo o que havia acontecido girava em torno daquele corpo pequeno e frágil, que carregava um impacto grande demais para a idade. A reflexão se espalhava silenciosamente. Não era apenas sobre o ato em si, mas sobre o que ele revelava. Sobre o tipo de poder exercido. Sobre os limites ultrapassados. Sobre as escolhas feitas e permitidas. Cada pessoa ali precisava lidar com sua própria omissão. O desfecho não veio em forma de resolução clara. Não houve punição imediata. Não houve pedidos de desculpa públicos. E isso tornava tudo ainda mais real. Porque, muitas vezes, a vida não oferece finais limpos. O que ficou foi o desconforto. A sensação incômoda de que algo profundamente errado havia acontecido, e que nada poderia apagar completamente aquela imagem da memória. O tipo de lembrança que surge em momentos inesperados, que provoca questionamentos, que exige posicionamento. A criança, finalmente, foi retirada do centro da atenção. Não de forma brusca, mas com cuidado. Esse movimento simples trouxe um alívio momentâneo ao ambiente, como se todos pudessem respirar um pouco melhor. Mas o alívio era superficial, porque o dano emocional já existia. A cena permanecia viva na mente de todos, como uma ferida aberta que ainda precisaria de tempo e atitude para cicatrizar. O ambiente, agora mais silencioso do que nunca, parecia pedir reflexão. Não respostas prontas. Não justificativas. Apenas consciência. E essa consciência era o verdadeiro desfecho emocional. Nada havia sido completamente resolvido. Mas tudo havia sido exposto. O momento havia passado, mas o impacto permanecia. Nada naquele ambiente voltou a parecer normal. O luxo já não impressionava. O silêncio já não protegia. Cada detalhe carregava agora o peso do que foi visto, sentido e permitido. Era impossível ocupar aquele espaço sem lembrar do que aconteceu ali. A cena não precisava ser repetida para continuar presente. Ela estava nos olhares evitados, nos gestos contidos, na forma cuidadosa como as pessoas se moviam, como se qualquer ação pudesse reabrir uma ferida que ainda estava longe de cicatrizar. A criança, agora fora do centro do ambiente, carregava algo que ninguém ali poderia remover, a memória daquele momento. Não em palavras, mas em sensações. No corpo, no instinto, no aprendizado forçado de que o poder, quando não encontra limites, pode ser assustador. Esse foi o verdadeiro custo. Não houve aplausos. Não houve justificativas convincentes. Apenas um silêncio diferente, um silêncio que não escondia mais o erro, mas o denunciava. Um silêncio pesado de responsabilidade. A autoridade que antes parecia absoluta agora estava marcada. Não destruída, não derrotada, mas exposta. E quando o poder é exposto, ele deixa de ser invisível. Passa a ser questionado, mesmo que apenas internamente. Alguns ali entenderam naquele instante que testemunhar algo assim muda uma pessoa. Não importa o quão confortável seja a posição ocupada, nem o quanto se tente racionalizar depois. Há cenas que não permitem neutralidade. Ou se aceita, ou se questiona. E essa escolha permanece. O que aconteceu ali não foi apenas um conflito isolado. Foi um retrato de algo maior, de como o silêncio protege abusos, de como a hierarquia pode sufocar a empatia, de como a inocência paga o preço quando adultos escolhem não agir. Essa é a parte que permanece com quem assiste.
Porque, em algum nível, todos já estiveram diante de uma injustiça. Nem sempre tão extrema, nem sempre tão clara, mas presente. E, nesses momentos, a pergunta não é o que os outros fizeram, é o que cada um escolheu fazer. O impacto daquela cena não termina quando o ambiente se esvazia. Ele acompanha, ele cobra, ele provoca reflexão. A criança seguirá em frente, a autoridade também. Mas nada continuará exatamente igual. Algo foi aprendido ali, da forma mais dura possível. E agora, a pergunta não é sobre o que aconteceu, é sobre o que deveria ter acontecido. Se você estivesse ali, teria permanecido em silêncio, ou teria feito algo para impedir? Até onde o poder pode ir antes de se tornar imperdoável? Deixe sua opinião nos comentários. Essa história não termina aqui, ela continua na consciência de quem escolhe refletir.